Sejam todos bem-vindos, na paz do Senhor Jesus e no amor de Maria. Hoje eu vou falar sobre interpretação da Bíblia. Nós podemos interpretar a Bíblia livremente? Será que existe pessoas capacitadas que realmente foram escolhidas por Deus para interpretar a Bíblia, interpretar as Escrituras Sagradas? Então, nesse vídeo, eu vou mostrar para vocês que existem sim pessoas capacitadas e que foram levantadas pelo próprio Senhor Jesus Cristo para interpretar as Escrituras Sagradas. Primeiro, pessoal, quero mostrar para vocês que no livro de Pedro, em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20, lá diz claramente que só podem interpretar a Bíblia somente aqueles que são escolhidos por Deus. Então, não se pode simplesmente a pessoa achar que está convertida ao Senhor Jesus Cristo e agora tem o Espírito Santo de Deus, então eu vou pegar a Bíblia e vou sair pregando, interpretando, porque o Espírito Santo está me revelando. Isto é uma falácia e você não pode cair nestas tentações desses enganadores. Por quê? Porque as próprias Escrituras afirmam que existe sim pessoas que são levantadas por Deus para poder interpretar a Bíblia. E essas pessoas que foram levantadas, que foram escolhidas por Deus, elas são as pessoas que pertencem ao magistério da igreja, que começou quando Jesus Cristo escolheu os apóstolos. Então, esses apóstolos foi dado a eles a capacidade de interpretar as Escrituras. E dentre esses apóstolos existe um líder, e esse líder é o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, ele repassou a sua liderança para outros líderes, até chegar no líder atual da Igreja de Cristo, que é o Papa Francisco. E nós podemos também verificar no livro de Lucas que quando o Senhor Jesus Cristo enviou os discípulos para pregar em diversas cidades, por exemplo, Betsaida, Cafarnaum, ele encontrou pessoas que não quiseram ouvir o Evangelho, que não quiseram ouvir a palavra de Deus. Então ele diz o seguinte, que aquele que ouve os meus enviados, esses me ouvem. Aqueles que rejeitam esses que eu enviei, esses me rejeitam. E aqueles que me rejeitam, rejeitam também aquele que me enviou. Ou seja, ali está dizendo claramente que Jesus Cristo dá autoridade para os seus discípulos interpretar as Escrituras Sagradas. Esses discípulos, eles já compõem o início do magistério da igreja. Então, o magistério da igreja é que permite com que não haja diversos tipos de interpretações divergentes entre si. Então, hoje você verifica diversas denominações, milhares de denominações, em que uma interpreta de um jeito e a outra interpreta de outro jeito, com ideias que são contraditórias. Ou seja, há necessidade de ter uma única interpretação. Por isso que Deus ele deixou, através da igreja, um magistério para poder unificar esta interpretação. Porque em Efésios diz claramente que há uma só fé, um só batismo. Então, só existe uma igreja também. E também, pessoal, no Concílio do Vaticano, realizado na década de 60, o Vaticano II, ficou estabelecido ali
que a interpretação das Escrituras Sagradas só podem ser feitas pelo magistério da Igreja. Ponto. Acabou. É isso e pronto. Nós temos que seguir o magistério da Igreja. E esse magistério da Igreja é o Papa e todo o corpo sacerdotal da Igreja Católica. E isto nós também podemos observar no catecismo da Igreja Católica. Porque o catecismo nada mais é do que simplesmente o magistério da Igreja, na qual, quando nós quisermos ler as Escrituras Sagradas, nós podemos verificar ali qual é a forma correta de interpretar as Escrituras. Então, todo católico, ele deve ler as Escrituras através do livro do Catecismo. Por quê? Porque é no Catecismo que estão compiladas ali, organizadas as ideias, a forma correta de interpretar as Escrituras Sagradas. Então, todo católico tem que verificar, antes de ler a Bíblia, tem que verificar o livro do Catecismo da Igreja. Tá bom, pessoal? Então, era isso que eu tinha que dizer para vocês. Fiquem na paz do Senhor Jesus e no amor de Maria. E não esqueçam de se inscreverem.